Olá, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Kênia, estou representando a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Goiás. Para mim é uma honra mediar esse momento formativo de comunicações orais e que eu tenho a certeza de que nós seremos convidados a trocas profícuas nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT. Eu, inicialmente, quero me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid-19 e aqueles que lutam por suas vidas. E eu quero parabenizar, né, a comissão organizadora desse evento, que tão enganjadamente se fez o melhor para trazer, né, essa oportunidade de formação para todos nós. E, em nome da presidente dessa comissão, professora Juliana Guiar, do IFAL, eu parabenizo e agradeço essa oportunidade, esse convite de estar aqui junto com vocês. Também quero agradecer a equipe técnica que está aqui conosco nos bastidores, para que esse momento, né, pudesse ocorrer nas pessoas do Antônio e do Alesi. Quero ainda agradecer as nossas queridas intérpretes, a Bianca e a Cris, do IF de Santa Catarina, que está aí, né, nos favorecendo essa acessibilidade. Quero também agradecer, né, a todos os colegas que irão dividir conosco os seus saberes, partilhando aí dos seus conhecimentos através das comunicações orais. E quero também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco nessa tarde. Sejam muito bem-vindos. A ideia aqui é de dinamismo, né? Nós vamos ter 10 minutinhos para cada comunicação oral, depois nós faremos, então, um bloco de 3 comunicações, a gente tem um espaço para o debate, que aí é o momento que vocês que estão aí do outro lado da telinha poderão interagir conosco, fazendo perguntas, e depois a gente retorna num segundo bloco com mais 3 apresentações orais e, por fim, mais um bloco de perguntas e respostas, ou diálogo, melhor dizendo. Eu quero, então, já aproveitar, né, e chamar a primeira pessoa que irá comunicar, né, o seu trabalho, que tem como título a dialética teoria e prática, um movimento contraditório na produção de sentido pessoal à atividade de estudo, com Ivanir Ribeiro. É com você, Ivanir. Bem-vinda. O áudio da Ivani está com um probleminha. Está fechado, Ivani, seu áudio? Isso. Agora sim, a gente tem essas questões, né, gente? Ensino remoto, atividades online, geralmente ocorre isso mesmo. Mas acredito que agora deu certo, não é isso, Ivani? De novo, então, né? Meu nome é Ivani Ribeiro, eu sou psicóloga educacional no Instituto Federal de Santa Catarina e atuo na coordenadoria pedagógica do campus Florianópolis Continente. Como foi dito, então, o título desse trabalho que eu apresento aqui hoje é Dialética, Teoria e Prática, movimento contraditório na produção de sentido à atividade de estudo. Trata-se de recorte de uma pesquisa de doutorado, concluída em 2019 na UFSC, né, em que participaram dessa pesquisa estudantes do último semestre de um curso EJA técnico em gastronomia do campus Florianópolis Continente, onde eu atuo. E o objetivo dessa pesquisa foi aprender, né, os sentidos que os jovens e adultos desse curso EJA atribuem às atividades de estudo.
E eu utilizei como referencial teórico-metodológico a psicologia histórico-cultural, mais especificamente os estudos do Vygotsky e do Leontiev, mas também me embasei em autores brasileiros como Newton Duarte, a Lígia Martins, a Flávia Asbar, o Ângelo Antônio Abrantes. E também os estudos no campo da educação e trabalho e EJA. Alguns autores como a Marise Ramos, a Sônia Hummert, o Dante Henrique Moura e o Gaudêncio Frigoto. Eu trouxe alguns conceitos centrais, eu vou tentar esboçar bem rapidamente para compreender os resultados que eu cheguei com essa pesquisa, né? Um deles é o de atividade de estudo. Na psicologia histórico-cultural, cada período de desenvolvimento psíquico existe uma atividade que guia esse desenvolvimento, né? E a atividade de estudo é aquela que se desenvolve com o início do processo de escolarização e ela tem como foco principal desenvolver o pensamento teórico. Então, o conteúdo dessa atividade de estudo é o próprio conhecimento teórico. Contudo, a gente, se pegar os estudantes do ProEJA, né, eles são jovens e adultos, né, que já percorreram algum percurso de escolarização, mesmo que de forma fragmentada, e que eles retornam à escola para realizar essa atividade de estudo, mas também para se profissionalizar. Então, o sentido que eles atribuem a essa O outro conceito que eu trouxe para discutir é o de sentido pessoal. Para a psicologia histórico-cultural, o sentido expressa a relação subjetiva que o sujeito estabelece com as significações sociais e com as atividades humanas. E o Leontiev, ele postula que os sentidos eles só podem existir nas relações reais do homem com o mundo, nas condições objetivas de vida em sociedade, e não de forma abstrata e individual. Esse conceito é bem importante para a gente compreender como esse sentido se constitui. O que dá sentido, então, ele diz, né, a atividade humana é o conjunto da atividade social, e não as ações de homens isolados no mundo. Então, ele se produz numa realidade concreta e coletivamente, esse sentido. E aí, para compreender como ele se produz, o Leontiev vai dizer que ele postula que o sentido ele é para o qual ela se orienta, o fim da ação. Portanto, para compreender esses sentidos, é necessário identificar o motivo e a finalidade das ações humanas, da atividade. Ivani, por favor, caso, coloque a sua tela cheia. Eu tentei identificar o conceito. Ivani, para que os nossos... né? Para que os nossos ouvintes e... Ivani, só um minuto, por favor. Discuto a questão profissional e educação relação com teoria prática científicos, e o percurso teórico-metodológico que eu utilizei foi em base no materialismo histórico dialético, alguns autores, a Beth Oliveira, o José Paulo Neto, a Julial, empírico, eu utilizei a pesquisa de campo e a observação sistemática da dinâmica da sala de aula durante um semestre letivo e entrevista com os estudantes. Como resultado, a gente retoma lá o conceito de que é o sentido pessoal, né? O sentido de qualquer atividade se produz nessa relação entre um motivo da ação direcionada a um fim. Então, para identificar esse sentido atribuído à atividade de estudo, é necessário analisar e identificar o que motiva os estudantes a estudar, quais as ações de estudos eles desenvolvem para que essa atividade se forme e quais são essas finalidades. Então, eu procurei identificar um pouco isso, né? E eu identifiquei que o retorno ao estudo em um curso profissional, que é o caso do ProEJA, os estudantes apresentavam como motivo principal o fato de ser uma exigência social, por ser valorizado socialmente
e principalmente por possibilitar se capacitar para arrumar um emprego ou um trabalho. Esses motivos, então, eles vão mobilizar as ações de estudo durante o percurso no curso ProEja. E durante o curso ProEja, então, eu fui identificar como se dá essa relação, né, na prática pedagógica e que eles vão produzindo um sentido a partir disso. E eu identifiquei que tanto as ações de estudo dos estudantes, né, quanto as ações de ensino dos professores, elas direcionavam para uma maior apropriação dos conhecimentos técnicos ou práticos, em menor medida dos conhecimentos científicos, teóricos. E como finalidade se destacava o desejo de empreender nessa área profissional, que é a gastronomia, né? Então, nesse sentido, o que a gente identifica é que os motivos, as ações de estudo e os fins da ação, elas não coincidem ou elas estão no desenvolvimento do pensamento teórico, que são próprios da atividade de estudo, né? Então, a apropriação dos conhecimentos científicos, ela não se torna estrutural na produção de um sentido pessoal correspondente a essa atividade, na perspectiva da promoção do desenvolvimento e da formação integral ou unilateral, o que resulta em uma cisão entre o conteúdo dessa atividade e o sentido que ela tem para o sujeito. Há uma cisão nessa relação. Por outro lado, identifiquei que algumas contradições da escola, né? Elas identificam possibilidades de superação dessa cisão e de produção de sentidos mais condizentes com o conteúdo dessa atividade, porque elas proporcionam acesso aos conhecimentos teóricos também, embora sejam com enfoque muito mais na prática, e elas também criaram nos estudantes novos motivos para continuar estudando. Muitos demonstraram interesse em cursar uma graduação, muitos se inscreveram no Enem e pretendiam continuar estudando. Então, eu coloco como considerações que o limite para a superação dessa cisão na produção de sentido é de ordem estrutural, que é próprio da sociedade capitalista. Contudo, eu considero também que a escola, particularmente o ProEja, que tem como foco a formação da classe trabalhadora, e por estar atravessado pela condição de classe, ele pode avançar nessa direção de produção de novos motivos e sentidos à atividade de estudo, na medida em que assumir como eixo estruturante da sua praxis pedagógica uma perspectiva de formação não dual, não pragmática, não fragmentada, que atenda aos interesses somente do mercado, e quando propiciar a formação integral e emancipadora da classe trabalhadora, que garanta, então, aos estudantes a apropriação de elementos sistematizados e acumulados historicamente, e tanto os teóricos quanto os práticos, a fim de instrumentalizá-los para melhor compreender a realidade e para nela intervir. E também, quando atuar, né, nessa perspectiva, atuar como mediadora da formação de uma nova estrutura da consciência, mais integrada, em que o sentido pessoal corresponda aos motivos e às significações sociais dessa atividade, conforme propõe o Leontiev. Então, é basicamente isso, o tempo é curto, e eu fico à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Eu vi que não foi passando a minha apresentação, é isso mesmo? Tá tudo certo, Ivanir. Ok, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Eu já quero convidar agora a Kaline Valéria Pereira para apresentar. Ela e o Evandro Pereira Silva foi quem propôs essa próxima comunicação oral, que se chama A Importância do ProEja na Ressignificação da Educação de Jovens e Adultos, e logo em seguida, para a gente já ganhar tempo, eu convido Edna Graça Escopel e Edna Castro de Oliveira, ambas vão, uma delas, né, ou ambas vão comunicar a educação popular nas experiências e práticas de integração curricular no ProEja. Então, vocês que estão nos assistindo, se quiserem já pensar aí nas perguntas para a primeira proponente, Ivanir, fiquem à vontade no chat.
que a gente vai estar aqui registrando as suas questões para que ao final da terceira apresentação a gente possa estar socializando, dialogando, ok, pessoal? Vamos lá, Kaline, Evandro. Pode iniciar, Kaline, a sua fala. Kaline, você já pode falar, tá bom? Já estamos no ar. Parece que a Kaline não está nos ouvindo, né? Deve ter acontecido aí algum probleminha. Então, nós vamos chamar a próxima até que se resolva o problema técnico lá com a Kaline, que é a Edna Graça Scopel. Tudo bem, Edna? Ou a Edna Castro de Oliveira. Uma delas vai apresentar a próxima comunicação, que é a educação popular nas experiências e práticas de integração curricular no PROEJA. Bem-vinda, Edna, a palavra está com você. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse terceiro encontro. Eu que vou estar apresentando Edna Scopel, porque como que o tempo era muito limitado, então a gente optou por uma só estar fazendo a apresentação. O tema da pesquisa é a educação popular nas experiências e práticas de integração curricular no PROEJA, aonde que esse estudo ele faz parte das pesquisas desenvolvidas sobre o PROEJA no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Ele fez parte da rede de pesquisa Universidade Federal de Goiás, UFES, UNB, fazendo parte do grupo de pesquisa do Observatório da Educação, financiado pelo OBEDUC, CAPES e NEP. Durante 14 anos de implementação do PROEJA, a gente verifica com todas as pesquisas de mestrado e doutorado, que foram diversas as tentativas para efetivar uma proposta de integração, mas que essa materialização, ela encontra problemas tanto de ordens conceituais, operacionais, como curriculares, e aí a gente vem buscar com essa pesquisa, que é um recorte da minha pesquisa de doutorado, analisar criticamente as experiências vividas nas práticas educativas do PROEJA na busca da integração curricular. O aporte teórico, nós tivemos os fundamentos epistemológicos baseados na educação popular, na perspectiva de uma educação libertadora, tendo como referência os estudos gestados no contexto da educação popular, do continente do contexto latino-americano, compreendendo a educação popular como uma praxe político-pedagógico de resistência, e a gente sabe que o PROEJA dentro dos institutos federais, ele sobrevive a partir da resistência, das coordenações, dos professores, dos estudantes. Então, a partir disso, a gente vai buscar esse aporte da educação popular, se comprometendo com uma educação humana da classe trabalhadora. A integração curricular, ela se dá a partir da persistência de um desafio e buscando a articulação do currículo integrado com a educação popular. E aí, se a gente olhar o documento base do PROEJA, a gente vai encontrar os princípios da educação popular dentro da proposta, mas você não encontra escrito educação popular nesse contexto. Mas a gente vai encontrando a estreita relação da teorização da educação popular dentro da proposta do PROEJA, principalmente que o PROEJA ele busca
um projeto coletivo de emancipação humana, a prática democrática, a valorização dos saberes dos sujeitos, a valorização das realidades, dos tempos, dos espaços das práticas educativas. O percurso metodológico da nossa pesquisa. Ela foi uma pesquisa qualitativa, onde que utilizou a sistematização de experiência como percurso metodológico, como abordagem, utilizando as abordagens histórico-dialético, desconstrutiva. Então, e aí eu gostaria de ressaltar que, na época, além de doutoranda, eu sou a pedagoga do ProEja, então eu acompanhei bem de perto. Então, para a gente sistematizar, para a gente buscar essas práticas, a gente utilizou a sistematização na tentativa de viabilizar as experiências vividas, produzir conhecimento a partir da experiência da prática. E a sistematização, ela não tem um significado único, mas ela possibilita qualificar as práticas, desencadeia processos formativos, tem um caráter coletivo, ela busca estabelecer espaços de diálogos, ela busca romper com os paradigmas cristalizados, permite tecer leituras, unificar diferentes dimensões de análise, acompanhar os fluxos de tensões, embates, construções históricas, as saídas possíveis encontradas. Então, quem é do Instituto, que acompanha o ProEja de perto, sabe como que a gente tem a cada semestre buscar saídas, alternativas para estar realmente ocupando esse espaço dentro do Instituto. E aí buscar, a partir da sistematização, a gente buscou ampliar a capacidade do nosso olhar para essas práticas, uma postura interrogativa, mas no intuito de valorizar toda essa abertura dos profissionais ligados ao ProEja para realmente ofertar uma educação de qualidade. E aí, no fluxo, como que a gente poderia captar essas práticas? Então, eu trago aqui uma espiral contínua, aonde que a cada semestre a gente acompanha os processos seletivos, boas-vindas, reuniões pedagógicas, as semanas, aulas de campo, e aí como que isso a gente vai buscar a integração curricular, os desafios, os avanços, os preconceitos, os discursos de falta de base, a rotatividade de professor, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra o protagonismo dos alunos, a construção coletiva, a luta em reconhecer a educação para os jovens trabalhadores como um direito. Então, nesse processo, a gente vai encontrando todas essas características, todas essas práticas, e aí eu trago aqui para o nosso debate um movimento de integração no interior dessas práticas de formação, que foi as reuniões pedagógicas iniciais e intermediárias realizadas no curso. E aí eu trago como um espaço, que a gente percebeu como um espaço de troca entre os pares, de abertura entre os interlocutores, a busca de compreensão pelos professores de quem são esses sujeitos, a criação de um espaço e a garantia de tempo de diálogo e reflexão com os educadores. As reuniões pedagógicas, elas se evidenciaram como práticas político-pedagógicas, como espaços e tempos de mobilização de saber, e aí a gente vem trazer o diálogo como uma das características da educação popular. E aí a gente traz aqui algumas narrativas dos sujeitos, então eu só vou pensar aqui alguns trechos, aonde que aqui a aluna do curso de segurança do trabalho, ela coloca que os professores buscam trabalhar com a história que ela traz, que valoriza os sonhos, que o que tem de interessante no ProEja é que existe uma integração na fala dos professores. Então, a aluna, ela percebe essa proposta, essa integração do conhecimento. Depois, temos a fala da coordenadora do ProEja, aonde que ela
traz aqui, eu trago o recorte que ela fala sobre as reuniões pedagógicas como um espaço de conhecer o curso, os professores que estão iniciando o trabalho, que a gente consegue perceber a partir das reuniões o que está acontecendo dentro da sala de aula, que há um entrosamento das disciplinas, dos conteúdos, que os professores, a partir dessas reuniões, eles se tornaram mais receptíveis de pensar as suas práticas. E aí eu trago aqui uma reflexão, e aí vem as tensões que a gente vai encontrando nesse movimento, aonde que o professor, ele é da parte de eletricidade, dentro da reunião, aonde que ele coloca que ainda a gente fica muito preso à minha disciplina, então, e às vezes a gente dá mais ênfase que o aluno precisa da matemática, que ele tem dificuldade no português, do que valorizar realmente a experiência que esse aluno traz, ou às vezes o professor ele foca tanto no seu conteúdo e esquece de visualizar a integralidade, de realmente pensar a escola como um todo. E aí as experiências vividas em salas de aulas, as aprendizagens vão abrindo outros caminhos, com a preocupação realmente de integrar o conhecimento, e principalmente o conhecimento dos saberes populares que esses alunos trazem. E aí essa integração curricular, ela vai ganhando outros contornos. E aí a gente pode perceber que há muitas formas de realizar a integração curricular e que não há um modelo único. E aí a gente vem trazendo que as experiências sistematizadas, elas reafirmaram os fundamentos epistemológicos, as práticas de educação popular como uma alternativa dos processos educativos, valorizando realmente o protagonismo dos sujeitos, e aí estudantes e educadores, nas suas práticas, que mesmo sem saber que estavam operando na matriz da educação popular, os educadores estavam exercitando o diálogo como um dos princípios do currículo integrado, dessa construção coletiva. O diálogo entre a educação popular e as práticas de experiência no âmbito PROEJA abre para a experimentação a partir de outras formas de pensar a integração, e aí a gente vem trazer que no Instituto Federal, da gente pensar a educação popular, não tem um lugar para a educação popular dentro dos institutos, mas a gente vai percebendo uma abertura desses profissionais para promover a escolarização das classes populares, e ao mesmo tempo em que percebemos as aberturas, a gente tem as tensões que ainda permanecem, os desafios na busca de estratégias para perseguir as tensões e transformar as aberturas num movimento de espiral contínua. Então, eu encerro aqui a minha fala agradecendo a todos aqui por esse momento. Ok, Edna, muito obrigada por sua participação e contribuição. Quero agradecer a você e também a Ivani pela brilhante apresentação, pela brilhante pesquisa que vocês realizaram, né, estão realizando, porque tudo é em construção. Infelizmente, né, a Kaline não conseguiu retornar, a conexão dela realmente caiu, e eu abro aí, né, espaço, de repente, se a Ivani quiser retornar para complementar a sua fala, né, e também você, Edna, a gente tem aí mais uma gordurinha de tempo, né, a gente pode aproveitar os nossos participantes aí no chat. Por enquanto ainda não há nenhuma pergunta, mas eu quero incentivá-los, né, a socializar, a dialogar conosco, a interagir conosco. Esse também é um espaço para vocês, dividir o saber de vocês. Então, é a oportunidade que vocês têm aí de fazer alguma pergunta, tecer algum comentário. Convido vocês aí do chat para dialogar conosco um pouquinho. O que acham? Algumas pessoas me perguntaram se o material iria ser disponibilizado. Sim, o material vai ser todo disponibilizado, tá bom? Parece-me que a Kaline voltou, conseguiu voltar. Se a gente conseguir colocá-la, a gente ainda tem um tempinho para ela poder fazer a apresentação dela. Enquanto isso, pessoal,
eu quero apenas reforçar, né, que o nosso terceiro encontro nacional da EJA está apenas começando. Nós temos hoje, simultaneamente, várias mesas, várias rodas de conversa, vai até o anoitecer, amanhã novamente, e até domingo, com encerrar no final já, no início da noite, fim de tarde. Então, acredito que teremos muito a aprender nesse evento, não é verdade? E a gente está apenas começando, tá certo? A Ivani quer fazer uma complementação na fala dela. Por favor, Ivani, pode retornar então aqui para a tela. Isso. Abre o seu som. Obrigada. Ok. Então, eu posso falar? Ok, pode sim. Difícil essas tecnologias. Posso falar? Sim, ok. Eu só gostaria de complementar que os sentidos, né, a pesquisa que eu fiz, ela não se limitou à observação e esse percurso que os estudantes tiveram no ProEja. Ela é uma pesquisa mais ampla, então, porque a atribuição de sentido, ela não... ela tem uma constituição histórica, né? E é durante todo o percurso de desenvolvimento também do estudante. Então, ela envolve uma complexidade de fatores, né? A trajetória histórico-cultural de vida, de escolarização deles, as condições objetivas de vida, o lugar social que esses sujeitos ocupam, né? Nesse sistema de relações sociais. Então, isso tudo vai produzindo sentido. Na minha pesquisa, eu fiz eu fiz esse estudo, eu tentei identificar na trajetória deles de vida também e de escolarização como isso foi se produzindo. Então, o que eu apresentei aqui foi apenas um recorte para dar ênfase da importância da escola também de produzir novos sentidos, né, a essa atividade, que é o que a escola se propõe a fazer, né? Ensinar os conhecimentos científicos a partir da prática. Então, a gente vai tomar o materialismo histórico dialético, todo conhecimento advém da prática, né? Então, só para situar que a pesquisa não se constitui só da observação desse percurso, desse período, mas ela é mais ampliada, e aí, para quem tiver interesse, depois de conhecer melhor, fico à disposição. É isso. Obrigada. Obrigada, Edna. Então, parece-me que agora a Kaline conseguiu, né, Kaline? Vamos colocar a Kaline aí na tela. Bem-vinda, Kaline. A palavra está com você, Kaline. Apenas Olá, apresentando boa aqui tarde. novamente. Ok, você mesmo pode dizer a respeito da sua pesquisa, temática, tá bom, Kaline? Fica à vontade. Está com você a fala. Pronto, ok. Eu vou deixar aqui a apresentação, enviei por e-mail, tá certo? Bem, meu nome é Kaline, né? Como de prática para apresentar, sou formada em pedagogia e professora da educação básica. E o estudo que eu trago é referente a uma pesquisa realizada no curso de especialização ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aí, durante esse curso, foi observado a importância do ProJovem na ressignificação justamente da educação de jovens e adultos, né? E espero contribuir nesse sentido na tarde de hoje. Inclusive, vejo que os estudos anteriores das colegas trazem justamente essa questão do ProJovem, da importância do ProJovem nesse processo de ressignificação, né? Então, vamos à apresentação, né? Como o título do trabalho, né? A importância do ProJovem na ressignificação da educação de jovens e adultos. E foi um estudo realizado por mim e Evandro durante esse curso, como já
mencionado. Pode passar, por favor. Bem, o objetivo do estudo é destacar, né, elementos importantes que caracterizam uma proposta de educação profissional tecnológica integrada à educação de jovens e adultos, a partir de uma análise do referencial bibliográfico utilizado no processo formativo do curso de especialização em práticas assertivas em didática e gestão da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, o PROEJA. Por favor. Como metodologia, primeiro, o espaço, né, o campo. O estudo foi todo realizado em cima do referencial bibliográfico do curso de especialização no período de 2019 a 2020. E esse curso ele é ofertado pela Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, a CETEC, em parceria, né, com o Instituto Federal. E como foi todo pela educação à distância, a proposta também tinha como intenção possibilitar ao professor a familiaridade com essa educação à distância, artefatos tecnológicos, e o papel dessa educação também na formação de jovens e adultos. Então, a partir de leituras e análise do referencial bibliográfico, né, utilizado na disciplina de Fundamentos da Educação Profissional e Políticas Públicas para a EJA, foi que traçamos um percurso onde foi possível identificar essa ressignificação, né, da educação de jovens e adultos a partir do PROEJA. Por favor. E aí, só para pontuar, fazer algumas, situar um pouco, né, do sentido da educação de jovens e adultos, o referencial trabalhado com Machado, Moura, Barralho, e entre outros, traz essa concepção de educação de jovens e adultos mais compensatória e assistencialista até a década de 90, né? A partir de projetos, programas, e colocam como dois grandes exemplos o Movimento Brasileiro de Alfabetização, né, o conhecido Mobral, e também a reforma do ensino de primeiro e segundo grau. E uma ressalva que Machado coloca, justamente a ideia de que existia uma concepção preconceituosa, né, que a formação do jovem adulto era referente apenas ao processo de alfabetização, mas numa idade limitada, né, não é um processo contínuo. Por favor. Então, a partir de um movimento de reflexão, né, e elaboração de diretrizes e políticas globais direcionadas à educação de jovens e adultos, principalmente com as confiteas, né, as declarações da Organização Unidos da Educação, a Unesco, na década de 70 até atualmente, o que a gente observa é uma construção de um debate que atribui um sentido de cunho político, pedagógico, principalmente quando vem os estudos, né, a partir de Paulo Freire, onde traz a questão mais crítica, mais política da educação. Por favor. Então, durante esse processo, que pode ser colocado, né, que por um bom tempo a educação de jovens e adultos teve voltada apenas a questões mais, como eu posso dizer, mais simplista na forma da palavra, do saber ler e escrever, mas não de forma contextualizada, crítica, e longe de uma realidade prática, né, como atualmente vem ser colocado, principalmente a partir da década de 90, com a nova LDB e outros dispositivos legais, como, por exemplo, né, o decreto 5.840 de 2006, que institui, né, o PROEJA no âmbito das escolas de rede federal,
E o que a gente observa? Que a centralidade da educação de jovens e adultos passa a ser uma questão de política educacional, né? Que antes era algumas ações pontuais, alguns programas de curto tempo. O que a gente vê com o PROEJA é uma ampliação desse sentido, né? E que a educação escolar, como um direito subjetivo, é um fato e não se pode negar. E que, além dessa educação escolar, existe algo maior para esses sujeitos, que é o sentido, né, da educação, na formação desse sujeito. É uma educação para atuar, né, uma educação para ressignificar suas práticas, e aí o PROEJA vem trazer justamente esse sentido inovador na educação de jovens e adultos. Por favor. Aí, como síntese dos estudos, do referencial, o que a gente observa, né? Que o PROEJA representa uma possibilidade de uma educação engajada com a transformação social, na medida em que o currículo integrado configurasse, né? É bom que seja ressaltado, configurasse em práticas educativas direcionadas à formação crítica e cidadã do educando para a atuação na sociedade. Porque existe uma proposta, né? Então, assim, o que a gente observa na literatura é que realmente a proposta é interessante, mas que para que de fato seja transformadora, né, uma ação de transformação, os sujeitos envolvidos têm que assumir essa proposta, perdão, como instrumento de transformação social na vida desse sujeito, inclusive até ressaltado na primeira apresentação, né, uma formação para a emancipação do sujeito. Por favor. E como conclusões, né, iniciais do trabalho realizado, nota-se que o PROEJA é uma ressignificação do saber escolar para jovens e adultos, uma vez que é uma formação profissional referenciada nas questões sociais, políticas e econômicas, possibilita ao estudante uma leitura crítica e contextualizada do conhecimento sistematizado. Né? Essa é a ideia que a gente sintetiza do PROEJA. E que o currículo integrado, mediado por práticas educativas pautadas na pesquisa e ação na sociedade, poderá instigar mudanças positivas no local e na vida dos sujeitos, que foi como a colega colocou, um currículo integrado, emancipador, ele traz essas concepções, mas o que a gente precisa realmente é na prática efetiva, no dia a dia, né, na sala de aula, como é que esse currículo está sendo trabalhado, vivenciado pelos jovens e adultos, no contexto atual, né? Então, assim, o que fica do estudo é que realmente existe uma ressignificação da EJA, a partir do PROEJA, e que é necessário, né, investigar. E agora, como é que está sendo realizado na prática esse processo de ressignificação? Né? Como é que estamos sintetizando tudo isso no nosso dia a dia com jovens e adultos? Bem, espero ter contribuído e estou aqui para mais perguntas. Muito obrigada, Kaline. Aqui está algum referencial utilizado, tá certo? Baracho, principalmente a legislação, que foi o nosso foco principal, e alguns autores. Muito obrigada, Kaline, pela brilhante apresentação também. Acredito que foi enriquecedor, né, a fala das três colegas. E nós temos elogios para vocês aqui no chat. As pessoas que estão nos assistindo estão parabenizando a fala de cada uma de vocês. Nós temos duas perguntas, elas não foram direcionadas especificamente para nenhuma de vocês, então eu acredito que as três podem colaborar. O Rodrigo, sim, o Rodrigo
direcionou a pergunta dele para a Edna, mas o Dimitri não. Então, eu vou começar com a pergunta do Dimitri, que aí uma de vocês três podem estar respondendo, tá certo? A pergunta do Dimitri é a seguinte: nessa conjuntura política, como fica reafirmar os princípios da educação popular dentro do IF? Existem resistências? Edna, Kaline. Fiquem à vontade aí para estar dialogando com os nossos colegas do chat. Então, eu vou estar começando e colocar com o Dimitri. Lógico que é difícil, a permanência do Proeja nos IFs constante tensão, é desafio, é resistência. Então, a gente vive para afirmar e reafirmar o direito do jovem adulto trabalhador dentro dos institutos. É algo que a gente percebe que constantemente a gente encontra resistência, a resistência de fechar curso, é a resistência de realocar o professor efetivo e colocar o contratado, é realmente esse espaço de diálogo, essa construção coletiva, mas mesmo assim, a gente vai percebendo, e aí eu fui buscando, porque eu fui desafiada, porque eu fiz o mestrado e o doutorado, buscando trazer o Proeja para essa discussão, e aí me desafiaram a pensar o Proeja em outro referencial teórico do que só trazer a discussão do currículo integrado a partir das discussões do materialismo, mas também pensar, já que a gente está discutindo a EJA, trazer o referencial da EJA com mais peso, e aí trazer a educação popular. E aí a gente vai percebendo, ao estudar a educação popular, trazer a trajetória da educação popular, como que essas ações de formação já estão presentes, de busca pela formação do trabalhador já há muito tempo. E aí é pensar, e é o desafio contínuo, a cada semestre a gente vive um desafio diferente e que a gente busca lutando, né? Porque aí, além de desenvolver a pesquisa, eu sou pedagoga, então, assim, e aí por que utilizar a sistematização? Porque eu tinha inúmeras práticas, e aí por onde começar, o que valorizar, qual recorte. Então, foi a partir disso que a gente buscou a sistematização, que é uma metodologia utilizada pela educação popular para fazer esse recorte das práticas. Ok, Edna. Kaline e Vanir, vocês querem contribuir com essa pergunta aí do nosso colega Dimitri? Querem que eu repita a pergunta? Eu quero acrescentar. Isso, pode falar, Kaline. Oi, não, é a colocação da colega Edna, né? É justamente você trazer os estudos da prática para saber, né, como é que está se configurando o ProEJA, essa ressignificação da EJA na prática. E acredito ser mais interessante olhar a partir do currículo na prática, porque a gente já passa a ver realmente do que tem sido de construção ao longo da história. E aí eu lembro do trabalho apresentado na apresentação inicial do evento, o professor Carlos Arthur, né, trouxe dados importantíssimos em relação ao crescimento do ProEJA nos institutos, e aí você vê também a particularidade regional, né? A gente notou lá na apresentação que dentro do Nordeste já existe uma procura, uma oferta, uma procura muito próxima, né? Enquanto que no Sul-Sudeste, conforme o professor colocava, existe bastante oferta e a pouca procura. Então, assim, a cada região também vai ter algumas particularidades e aí o enfrentamento também vai ser também particular às questões de cada região. Ok, Kaline. Antes da gente tentar responder a pergunta do
Rodrigo, tem um comentário da Vanice aqui também, parabenizando vocês e dizendo, né, que o trabalho com a EJA, numa condição bem específica, jovens em contexto de privação de liberdade, e a necessidade de um currículo ressignificado para atendê-los faz toda a diferença. Com certeza, Vanice, é isso mesmo. E aí, por fim, o Rodrigo, né, a gente aí encerra com essa questão e o diálogo aí de vocês. O Rodrigo, ele coloca no chat a seguinte pergunta, direcionada para a Edna. O currículo integrado pode ser compreendido numa perspectiva mais ampla de sua relação com a sociedade, e não apenas no interior da escola. Nesse sentido, um dos grandes problemas da EJA-EPT nos IFs é a diminuição das matrículas por falta de preenchimento das vagas. O que estaria faltando para os IFs no sentido de enfrentamento desse problema para alavancar a EJA-EPT em seu interior? Edno? Então, Rodrigo, eu venho, assim, trazendo pela experiência do Espírito Santo, principalmente do Campus Vitória, o Instituto Federal do Espírito Santo, como um todo, as matrículas ficam centralizadas no Campus Vitória, e aí, assim, a gente tem diversos fatores para essa busca, para esse preenchimento dessas vagas. Hoje, nós temos matriculados no ProEJA uma média de 730 alunos, com 5 cursos diferentes, aonde que a gente tem o apoio da direção, que é essencial. Nós temos uma equipe de processo seletivo exclusiva para o ProEJA, aonde que a gente busca realmente, faz a busca ativa do sujeito, fazendo parceria com as associações de moradores, com as escolas municipais. Então, a gente vai nas escolas fazer palestra, fazer a inscrição dos alunos que estão saindo do fundamental, da EJA fundamental. A gente vai nas escolas para fazer palestra, explicar o que é ProEJA, porque o grande desafio é mostrar para a população, é chegar na população que no Instituto Federal existe educação de jovens e adultos, que você tem esses cursos, que tem o ProEJA. Então, a gente tenta buscar, assim, a parceria com o Fórum de EJA do Espírito Santo é essencial. Então, a gente tem aqui no Espírito Santo um leque de opções e, assim, a busca ativa é o essencial. Se a gente não tiver essa busca ativa, a gente não consegue. E aqui no Espírito Santo, a gente consegue manter e preencher todas as vagas e a gente consegue manter a oferta e ter uma lista ainda de suplentes. Se a gente conseguisse ofertar mais vagas, a gente conseguiria preencher todas, mas depende da busca ativa, de ter realmente esse contato com as comunidades, com as escolas, então isso é essencial. Ok, Edna, muito obrigada. Ivani, você quer fazer alguma outra consideração para a gente encerrar? E aí, se não, eu peço a cada uma de vocês, né, para se despedir do pessoal que está aqui nos assistindo. Quer falar um pouquinho mais, Ivani? De repente, dialogar aí com essas duas questões que foram colocadas. Pode falar, então. Eu não estou muito familiarizada com o sistema aqui, não. Nós estamos te ouvindo, Ivani. Eu só queria, claro que está falando mais especificamente da educação popular, eu não pesquisei educação popular especificamente, mas perpassa isso, né? Essa discussão toda, porque os estudantes do ProEJA, da EJA em geral, são estudantes da educação popular também, né? E o que eu penso, assim, né, nas minhas pesquisas, as discussões que a gente tem feito no Instituto Federal, a gente vive num momento muito difícil, né, de obscurantismo, né, do conhecimento, da ciência, e a gente precisa de um caminho muito longo, eu acho, e muito árduo a percorrer aí,
na reafirmação da importância dos conhecimentos, da compreensão da realidade como ela é, não da distorção da realidade, porque hoje a gente vive essa distorção da realidade, né? Uma inversão do que é realidade, né? Então, eu penso que a gente tem um caminho muito árduo até para percorrer dentro da instituição, eu falo a partir do IFSC, de onde eu atuo. O processo de formação dos trabalhadores da educação é fundamental, mas ele sozinho também não dá conta disso. Essa transformação passa por um engajamento ético-político, né? E em que as pessoas também se coloquem na defesa dessa educação, né, transformadora e que proporcione realmente o acesso e a apropriação desses conhecimentos e a garantia dos direitos, né, para todos os estudantes. Então, essa garantia vai depender do engajamento ético-político de todos os profissionais que atuam na instituição. Okay. E a gente tem um caminho aí longo, eu acho, para percorrer ainda. Obrigada. Ok, pessoal, temos apenas mais 5 minutinhos para a gente fechar. Então, nós temos ainda uma última questão, não vou deixar de fazê-la. Para a gente privilegiar, né, a nossa colega que colocou no chat, a Maria Siqueira. Qual será o futuro do PROEJA pós-pandemia? Vejo que as dificuldades do ensino remoto são imensas para os trabalhadores e estudantes que estão em busca de sobrevivência. Como contribuir para a manutenção do programa e, acima de tudo, a motivação desses estudantes? Uma de vocês, acho que poderia dar esse retorno aí para a colega e a gente finaliza, então, a nossa comunicação oral do currículo integrado na EJA-EPT, ok? Quem gostaria de falar? Eu acredito que os desafios são muitos, porque muitos desses alunos perderam emprego, perderam familiares, então esse retorno pós-pandemia a gente precisa fazer um trabalho realmente de acolhimento desses alunos, a questão do fortalecimento, e aí, assim, como que isso impacta nas políticas educacionais, nas políticas públicas, porque a gente vai precisar do fortalecimento da assistência estudantil, a gente vai precisar verificar porque a questão do ensino remoto ele vem trazer, porque mais do que você ter um computador, de você ter internet, é o domínio das tecnologias, então a gente vai precisar repensar como trabalhar isso nos cursos. Aqui no Espírito Santo, o PROEJA não está sendo ofertado em atividade remota, a gente optou por estar fazendo apenas atividades livres, mas aqui a gente está trabalhando com as atividades não presenciais, contando como carga horária e nota. Para o PROEJA a gente não adotou isso, porque a gente sabia que se a gente adotasse isso para o PROEJA, a exclusão seria muito maior do que qualquer efeito que tivesse. Então, a gente mantém atividades livres, onde que os alunos que conseguem ter acesso, participam através de lives, através de grupos de estudos menores. Então, a gente está fazendo esse tipo de atividade. Ok, Edna, obrigada. O Rodrigo diz, muito bom, gostei da ideia de uma equipe que trabalha em busca ativa desses sujeitos, né, que foi a sua resposta anterior. E o Dimitri também parabeniza todas vocês pelas colocações em tratar a importância do currículo na EJA-EPT. Então, pessoal, nós nos despedimos por aqui, temos outras mesas importantes aí, outras rodas de conversas, outras comunicações orais, e a gente tem que correr para o outro espaço, né? Para a gente não perder nada. Convido todos vocês a continuarem conosco. Muito obrigada a todos aqui envolvidos, as intérpretes, Cris e Bianca, aos nossos colegas aí da técnica, Antônio e Alesi, e também a vocês, Edna, Ivanir e Kaline, pela contribuição, além dos nossos colegas do chat. Muito obrigada a todos, tenham um resto de dia
muito bom, tá bom? Boa tarde, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.